Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Interação em Pauta. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, um assunto atual, que é a questão da violência, a questão da fraternidade e principalmente a superação. E para falar a respeito desse assunto está aqui conosco os nossos convidados, Babalorixá Francisco de Oxum, vice-presidente do IMAG Instituto Mahatma Gandhi e vice-presidente do Departamento Interreligioso do PTB. Seja bem-vindo. Pai Francisco, posso chamar assim? Fica à vontade, Celso. Boa tarde e é um grande prazer estar aqui nesta grande entrevista, porque o tema me instiga muito, me dá muita satisfação. E está também conosco o Padre Oswaldo Gerolim Filho, que ele é sacerdote católico, presidente do portal católico.org.br e vigário paroquial da Paróquia Imaculada Conceição, lá no Jardim Suzana, não é isso, Padre? Seja bem-vindo. Exatamente, Diocese Santo Amaro, ali em Interlagos, aqui no lugar bonito, Guarapiranga. Obrigado, Celso, pelo convite. Um abraço a todos. E vamos começar o nosso tema, a pergunta passando direto para o senhor, Padre Oswaldo. A campanha da fraternidade traz como tema justamente a superação da violência e traz como lema que vós sois todos irmãos, que é um texto da Bíblia que está lá em Mateus 23, no versículo 8. Partindo em cima desta questão, a proposta que chega da campanha da fraternidade em um momento em que nós estamos passando por muita violência. Nós queremos saber o seguinte: por que a Igreja Católica fez essa opção por esse tema? É só interessante lembrar que nós temos praticamente 50 anos de campanha da fraternidade, né? Então, quando a gente tem um tema como esse, vem sempre a palavra fraternidade e superação da violência. Começou em 62, mas não é novidade esse tema. Em 83 nós já tivemos fraternidade e violência. Tá. Só que agora os bispos, eu acho que movido realmente pelo Espírito Santo, a gente está vendo extrema necessidade que a sociedade pare, não só a igreja, mas que todos nós possamos conversar um pouquinho. Nós estamos vivendo aí debaixo agora de intervenção, nós estamos vivendo uma situação incrível, né? Que a gente está vendo. Por exemplo, rapidamente, nós ficamos escandalizados esses dias agora que 400, 500 pessoas morreram na Síria, nessa guerra. Certo. O Brasil morre 60 mil por ano nessa guerra. Então é extremamente apropriado que a igreja promova esse debate interna, mas também faça chegar a todos os meios de comunicação. O senhor está falando dessa questão em relação à Síria. No Brasil, o número é muito mais assustador. Se lá nós nos escandalizamos pelas notícias de 500 pessoas que morreram, muitas crianças, no Brasil a gente já não se escandaliza mais quando morrem 60 mil por ano. E dentro dessa questão da mortalidade, nós temos uma questão também, viu, Pai Francisco, que é o mapeamento. Nos mostra, em 2016, inclusive, saiu uma reportagem, uma pesquisa sobre isso, que morrem mais negros do que pessoas brancas. Como que o senhor vê isso? Existe uma cultura de morte ou de homicídios com a pessoa negra? Celso, primeiro parabenizar aqui meu irmão, um prazer, e dizer que a CNBB, com esse tema, abrange, porque a CNBB, falando, dizendo que está preocupada, é muito mais óbvio do que um pai de santo dizer que está preocupado. Então, quero parabenizar a todos os bispos do Brasil por este encarte desta colocação. Celso, a população negra é a mais castigada por duas questões. Primeiro, uma mulher e um homem negro, hoje está bem diminuído, coloca no mundo de 5 a 10 filhos. Principalmente se a gente vier do norte e do nordeste, como eu venho, e vejo aquilo tudo na Bahia, apesar de eu ser da capital, no interior. As mulheres colocam no mundo muitos filhos. E não pode fazer uma diminuição ou qualquer coisa do lema, porque aí já diz, não, está sendo contra. Ela não tem liberdade de dizer, eu só quero ter 3. Não tem como ter um corte definitivo na gravidez, não tem no posto o remédio anticoncepcional para fazer a coisa decente. Então ela vai colocando no mundo de 5 a 10 filhos. Não se encontra colégio
para todos eles, às vezes. Não se encontra alimentação para todos eles, não se encontra recreação para toda esta gente. Então, o que acontece? Fica muito mais fácil, arriscado, os negros ficar à beira do destino, do pior no pior. Não é porque os negros querem, nem porque o negro não quer o melhor. É a estrutura que foi feita, a estrutura que foi montada. Dentro dessa questão, o senhor faz uma avaliação como sacerdote do candomblé. Existe uma perseguição, uma intolerância maior porque o senhor é do candomblé? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, porque a nossa cultura é oriunda de África. E tudo que é oriundo de África, no Ocidente, e principalmente no Brasil, que não deveria ser, porque a mão de obra africana no Brasil contribuiu e muito, não só com a mão de obra, mas com a cultura do país, contribuiu-se muito. Então, ter hoje esta inserção do homem negro, de candomblé, em uma entrevista como essa, é motivo de júbilo. Por quê? Nós precisamos ter voz. Nós precisamos dizer que nós estamos aqui. O africano não pode se calar. Se o povo africano se cala, no sentido cultural, no sentido religioso, ora, por que dizer que o africano é adorador do diabo? Nós não conhecemos, nós conhecemos Oxalá, nós conhecemos Ogum, nós conhecemos Oxum, nós conhecemos Xangô. E nós vamos ter que continuar cultuando isso porque está na nossa essência. Padre, essa questão da campanha da fraternidade que traz o lema Somos Todos Irmãos. Existe um trabalho pensado na campanha da fraternidade contra a intolerância às religiões? Porque não estamos falando só do candomblé, mas nós temos as religiões de matriz africana, sem temos dúvidas. A intolerância contra todas as outras religiões. Sim. Veja bem, a campanha da fraternidade, a primeira, ela tentou trazer o quadro, o que é a violência no Brasil. Dessa vez, ela vem com mais profundidade ainda. Quando a gente fala fraternidade e violência, ela traz como substrato exatamente esse trecho do Evangelho que diz: nós somos todos irmãos. E é isto que a CNBB quer que a gente converse, que a gente fale. Porque sem isso a gente vai continuar tendo preconceito, vai continuar tendo essas diferenças gritantes na sociedade, homofobia, esses que estão chegando no nosso convívio e que muitas vezes a gente não acolhe. Enfim, nós temos a questão da violência, vamos dizer assim, mais concreta, que a gente vê nos jornais, mas nós temos uma questão cultural entre nós, que gera essa divergência entre as pessoas com as diferenças, que gera o problema de intolerância com as religiões. Então a igreja está trazendo tudo isso para que a gente converse, para que a gente reflita, porque são questões, por exemplo, culturais. A gente brinca, a gente faz piada dentro das religiões, né? Quantas piadas já se faz contra candomblé, se faz contra o papa, se faz contra padre, contra freira, contra pastor, e a gente dá risada, todo mundo brinca, todo mundo fala, todo mundo acontece e é aceito, né? Um dos pontos de reflexão da CNBB é exatamente isso: nós estamos ficando frouxos. Nós estamos aceitando tudo isso, nós estamos brincando. Só que a consequência dessa violência, seja cultural, seja ela física aí contra a vida, é que nós estamos simplesmente aceitando, acovardando. Eu vou dizer uma passagem, aproveitando este gancho do senhor, padre. Uma amiga minha, a Luciene, tem uma filha. Não vou dizer a paróquia, não vou dizer o padre, apesar de estar tudo aqui na minha mente. Só quero citar o fato, para ver como estas coisas são grandiosas no sentido da destruição da humanidade. É bélico a coisa. E a filha da Luciene recebeu um cargo de ajudante do altar, que eu não sei dizer. Ministro, coroinha. Coroinha, não, ela é menina. Coroinha. Ela para ajudar ali, botar rocha. E era batismo dela, era o primeiro dia que ela iria, num domingo. Ela me convidou, disse: minha filha, olha, é uma coisa dentro da igreja. Quando é o padre que me convida, eu vou, porque aí ele é o pároco, mas você que está me convidando vai ser sua
sua entronação ali para servir, ajudar a igreja e tal. Ela fez, mas eu quero que o senhor vá. Aí ela disse assim, eu só não quero que o senhor vá com suas roupas, com seus colares. Ou seja, negra, servindo a igreja, preocupada com o que o pároco da igreja dela iria achar da minha presença, um pedaço de pano tira a minha humanidade, né? O senhor veja. Aí fui, botei uma calça jeans, botei uma camiseta, só não podia tirar o filar. Eu tinha que ir de filar, não tinha jeito, alguma coisa eu tinha que ir. E fiquei na minha, lá atrás. Aí na hora que todo mundo foi entronado, as crianças, coroinhas, ela, tal. Eu cheguei um pouquinho para frente, que a mãe dela me chamou. Fiquei ali. E os olhares, Francisco de Oxum, os olhares, né? Não um pedaço de pano, né? Todo mundo fazendo a diferença, Francisco de Oxum. Pois tiraram a menina. Tiraram a menina? A menina tá doente, porque você anda em macumba. O padre disse à menina, você anda em macumba, esta guria está adoentada, já teve um flagelo que ela foi garota de rua, graças a Oxalá e a todos os santos, ela foi resgatada e ela é apaixonada por servir a igreja e o padre está... Quer dizer, são coisinhas. Ah, você saiu no vai-vai. Você quer Deus ou quer o diabo? Você vai na casa de um macumbeiro. Você quer Deus ou quer o diabo? Você, sabe? Então essas coisas na comunidade negra é silenciosa, é sorrateira. Fica sem solução. Aí eu disse assim, olha minha filha, você faz o seguinte, tenta resgatar seu serviço de auxiliar na igreja e deixa de vir na minha casa. O que é que ela vem na minha casa ver? Os coros tocar e os cânticos para o orixá. Não tem, a não ser o culto que serve ao orixá dançando quando ele está manifestado, não existe. Os outros cultos são feitos às portas fechadas. Os cultos privados, claro. Então, quer dizer, nós temos tudo isso. Todo dia. Todo dia, todo dia. Nós não precisamos, Celso, nós não precisamos de sermos coitadinhos, porque nós não somos. Nós estamos querendo ser inseridos na sociedade como somos. Eu não sei porque o meu Brasil é assim. Os orientais fazem os cultos dele ali, faz o pão, faz a água, faz o bolinho de arroz, serve todo ano com a infraestrutura do Estado para fechar a rua, para ver qual que vai fechar, qual que vai ficar aberto. Quando um pai de santo está passando com uma coisa na mão para o culto dele, vai fazer macumba. Outra coisa que também é preciso que seja dito, está lá tudo dizendo que ali é um templo de candomblé. Ora, está lá tudo ali dizendo que é uma comunidade cristã. Porque eu vou impor a minha religiosidade. O senhor não imagina, dia de domingo, no meu terreiro, para eu ter um pouquinho de paz, eu preciso soltar os 4 cachorros na varanda. Porque todos os evangélicos que passam pela rua acham que ali é como eles mesmos dizem, que ali é o espaço de adoração ao diabo, Celso. Puxa vida. Padre, pegando nessa linha de raciocínio, dentro dessa proposta da igreja, reconciliação, justiça, contra a violência, o que o senhor diz? Veja bem, eu acho que aqui existe um fato bastante concreto, né? O que me fez lembrar também o cardeal Dom Orani, no Rio de Janeiro, né? Quando uma menina do candomblé foi apedrejada, né, por populares, e que ele esteve presente, ele foi até o terreiro, ele foi conversar, se reuniram, rezaram juntos e assumindo, nós temos diferenças, mas as diferenças podem nos enriquecer, né? E eu acredito que a campanha da fraternidade, ela traz a Bíblia como luz. Somos todos irmãos. Somos diferentes, cores diferentes, crenças diferentes, comportamentos diferentes, ideologias diferentes, ideias diferentes, e nós precisamos aprender. Porque talvez uma das questões mais violentas que no Brasil está aí debaixo subterrâneo é a intolerância religiosa e o preconceito.
né? Então, eu acho que é exatamente isso. E a campanha tem a coragem, o próprio documento apresenta isso, que a campanha não é para os outros. A campanha ela começa dentro da nossa própria casa, dentro da própria igreja, com os nossos. Porque existe diferença entre nós, existe coisas entre nós, comentários, fofocas, discriminação, existe tudo isso. Então a campanha da fraternidade, ela nunca é para os outros, ela começa dentro de casa, para que os padres reflitam, para que os bispos reflitam, para que os nossos batizados reflitam, para que as nossas celebrações falem sobre isso, para que os nossos grupos se encontrem, que as pastorais façam. Eu acho que isso é interessantíssimo, isso são fatos concretos, para que a gente possa buscar, refletir, pedir perdão quando necessário, reconciliar quando necessário, né? Colocar o bálsamo na ferida quando necessário. Eu acho que essa é a proposta cristã e a proposta de toda a religião, né? Respeitar a vida, respeitar o próximo, amar, estarmos juntos, sermos verdadeiramente seres humanos, cidadãos e irmãos. Pai Francisco, a questão das políticas públicas, não existe uma campanha fortemente contra as drogas. Essa é uma questão que é violenta e que tem trazido sérias consequências. Como que o senhor vê essa questão dentro da comunidade em que o senhor habita, em que o senhor trabalha? Você veja, Celso e meu irmão, o que é que se pode fazer no bojo da comunidade negra, que se chamam favela, ou comunidades pobres. O que é que a gente pode dizer a uma criança de 13 a 20 anos de idade? Não faça uso, porque isso não é bom para o seu futuro. Ora, se nós estamos vendo professores e professoras acuadas dentro das salas de aula, dentro desta comunidade, e de uma forma geral. Não sobra espaço, Celso. Não sobra espaço e nós não temos mão de obras especializada para levarmos uma palavra. Eu vou citar um exemplo. Eu quis fazer uma sociedade para levar a palavra dos orixás em presídio. O único espaço que eu consegui abrir foi na Fundação Casa e que de vez em quando, eu dou até graças ao Oxalá, que de vez em quando eles me chamam para fazer uma amostra para essas crianças que estão lá internadas, para esses adolescentes que estão lá internados. Mas o candomblé não é tido como religião, ela não pode entrar. O bispo entra, o cardeal entra, o evangélico entra, mas o candomblé não. É vedado ao candomblé o direito de fazer qualquer obra social. É vedado ao candomblé fazer qualquer obra associada. E quando alguém do candomblé quer participar de algum conselho, seja ele Conselho Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Educação, Conselho Social do Estado, quando a pessoa é de candomblé, aquilo é colocado como se fosse lixo debaixo do tapete. Moral da história, Celso, só nos resta nossos terreiros, e que estão sendo hoje apedrejados e incendiados. Nós, infelizmente, vamos ter que fazer um comercial, mas logo nós voltamos para dar continuidade falando desse assunto tão importante. Fique conosco e se você estiver gostando, é só curtir o nosso programa. Se inscreva também no nosso canal. Fique conosco que já voltamos. Se você está gostando desse programa, se inscreva em nosso canal e mande suas críticas e sugestões de pauta para nós, através do Twitter, @InteraçãoPTB. E não deixe de curtir.